Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre a unção do óleo. Vou falar sobre dois assuntos. A unção do óleo, que é usada por muitos ministérios aí cristãos para ungir pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, diáconos. E vou falar também, por último, da unção que é usado para ungir o enfermo, quando a pessoa está doente. A unção, vemos isso muito no Velho Testamento. Era usado a unção com óleo, a prática de ungir com óleo, era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas. Isso no Velho Testamento. O rei Davi foi ungido por Samuel e outros sacerdotes, profetas eram ungidos também. Você vê em Êxodo, no capítulo de número 30, versículo 22, a unção ali com óleo para os sacerdotes levíticos da tribo de Levi, que era ungido. Essa unção com óleo era uma tipificação do Espírito Santo que havia de vir e ungir os servos de Deus. Em Isaías, no capítulo 61, versículo a partir do 1, você vê ali Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Isso aí é uma profecia messiânica se referindo a Jesus. Então, quando Jesus ele vem, em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele abre as Escrituras e foi em Isaías, nessa mesma parte, e lê dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Mostrando que é o Espírito Santo, a partir de Cristo, que unge a pessoa. Quando alguém no Velho Testamento era ungido, e o termo ali, a palavra aí no original, é crio, da onde depois, através dos católicos, veio a palavra crisma, de crisma. Então a palavra usada ali é crio, que é ungir, se referindo a conferir o Espírito Santo. Quando a pessoa era ungida, a profeta, a rei, como vemos o rei Saul, o Espírito Santo se apoderava da pessoa, e vemos que o rei Saul passou a profetizar, como Davi também, que foi ungido, o Espírito Santo passou a habitar nele. Ou seja, ungir é a palavra crio, que se refere a conferir o Espírito Santo e ter uma autoridade do Espírito Santo para algum ofício. Em relação a Saul e Davi, era para o ofício de rei. Sacerdote, outro tipo de ofício. Profetas, outro tipo de ofício. Então, Jesus, quando ele veio aqui na terra, em Lucas 4,18, ele fala que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não mais com óleo. Nenhum homem pegou um óleo e jogou nele e ungiu, passou a autoridade que Deus mandou, não. Ele foi ungido pelo próprio Espírito Santo. E em Atos, no capítulo 10, versículo 38, vemos ali os apóstolos dizerem que Jesus foi ungido por Deus com o seu Espírito. Por que isso? Porque o óleo do Velho Testamento era símbolo do Espírito Santo que havia de ser derramado em toda a carne. Ou seja, não é só o rei ou somente os profetas ou sacerdotes, porque no Velho Testamento os sacerdotes só eram quem era da tribo de Levi que se tirava sacerdotes. Hebreus capítulo 7, versículo 5 está escrito isso. Mas no Novo Testamento, em Cristo, todo mundo que está em Cristo é um sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículos entre 5 e 6 ali, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, fala que Deus, em Cristo, nos fez reino de sacerdotes. Então, Jesus ele foi ungido não por óleo, porque era algo do Velho Testamento, mas pelo Espírito Santo de Deus. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz que quem nos ungiu é Deus. Ninguém pegou Paulo e jogou óleo nele, depois que ele teve aquele encontro com Cristo ali, em Atos, no capítulo 9.
estava perseguindo a igreja, teve um encontro com Cristo, e Jesus disse: Paulo, Saulo, por que me persegue? E ele teve um entendimento ali de que Cristo era o Messias, era a verdade, e passou a servir a Jesus. Só que ele foi um apóstolo ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém jogou óleo nele, como hoje acontece isso com muitas pessoas. É por isso que em 2 Coríntios 1:21 ele fala que quem nos ungiu é Deus. O próprio apóstolo João também, porque nenhum dos 12 apóstolos, Jesus não pegou os seus discípulos, os 12 apóstolos, e disse: olha, vocês, jogou óleo, passou um óleo, 1 litro de óleo, e disse: eu unjo vocês agora apóstolos. Não. Ele disse: vocês são meus apóstolos. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. Ele não falou: eu vou te ungir a pastor agora para você pastorear. Mas ele disse: pastoreia minhas ovelhas. Por que isso? Ele já conferiu uma autoridade que é o próprio Espírito Santo na vida de Pedro. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 27, ele fala que a unção que nós recebemos, ele está falando da unção de Deus, ela permanece em nós. E essa palavra unção, no grego ali, utilizada é a palavra crio, de conferir o Espírito Santo, da onde veio a palavra crismar, que é o mesmo significado do Velho Testamento, quando usava o símbolo do óleo e o Espírito Santo se apoderava do rei, os sacerdotes ou profeta. Então João, o apóstolo João, ele fala isso: a unção que nós recebemos de Deus, ela que nos ensina todas as coisas. O que é que eu quero dizer resumidamente e claro com isso, sem ser minucioso, é que a Igreja Católica, como elas voltaram com o judaísmo em relação à casa de Deus, a fazer templos, a voltar com o altar do tabernáculo e todas essas coisas do judaísmo, que eu tenho vídeos gravados aí sobre a verdadeira casa de Deus, explicando sobre isso. Então, como o protestantismo, através de Martinho Lutero, que é considerado o pai do protestantismo, ele saiu do catolicismo, da igreja romana, a maioria das igrejas evangélicas, das instituições denominacionais evangélicas, tem esse costume da igreja católica, a igreja romana, de usar o Velho Testamento ainda. A maioria deles são católicos, usam o Velho Testamento ainda, ungindo a pessoa, a pastor, a pessoa diácono, a bispo, a apóstolo. Só que esse princípio veio da igreja católica e é um princípio judaico. Não existe isso hoje. Em Atos, no capítulo 4, versículo 11, Paulo fala ali que Jesus, ele já deu o dom às pessoas. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E vemos isso em Salmos 68, versículo 18. Não só dom aos cristãos, mas os homens têm dons de Deus. E ele pode usar para o bem ou para o mal. Então, a pessoa que crê em Jesus, que serve a Jesus e tem o Espírito de Jesus em si, ele já tem dons de Deus. Paulo fala em Efésios 4:11 que Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Jesus já conferiu através do seu Espírito Santo essa autoridade aos cristãos. Então, os mais velhos têm que ser descobridores de talentos e ensinar, como os apóstolos faziam, as pessoas a crescer e entender o seu dom. Então as pessoas, os que são mais antigos, ele tem que ensinar aos mais novos a crescer na fé, como está em Efésios. Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos, inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então,
Os líderes, aqueles que têm os seus dons já lapidados, desenvolvidos, eles têm que usar esse dom servindo as pessoas para que os santos mais jovens, a igreja, possa crescer na unidade da fé, no pleno conhecimento e possa saber qual o seu dom e o que é que Deus quer que ele sirva ao outro, à humanidade. É por isso que em Gálatas 4,19 Paulo disse: meus filhos, as quais eu sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então Paulo sofria para que Cristo viesse ser formado. Em segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 9, ele disse que a oração dele é essa. Ele pedia a Deus o aperfeiçoamento da igreja. É isso que eu peço e rogo a Deus, o vosso aperfeiçoamento. Vemos em os escritores hebreus, em Hebreus capítulo 5, nos últimos versículos ali, e também o versículo capítulo 6 ali em diante, ele dizendo que os hebreus, do tempo já que eles eram convertidos, já eram para eles serem mestres, mas eles precisavam de novo que alguém ensinasse os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Então, eles sempre se preocupavam em fazer com que o pessoal crescesse e fosse mestres, apóstolos, profetas, pastores, viessem ter esse dom lapidado e servir da melhor maneira possível. Não como hoje muitos que dominam e a igreja fica 10, 15, 20 anos e o pessoal lá, o povão, sempre menino e sendo massa de manobra. Então Jesus já conferiu, através da unção do seu Espírito, os dons às pessoas. E é dom. A interpretação hoje no protestantismo, não generalizando, mas 99%, é a interpretação da igreja romana, católica. A interpretação de apóstolo é da igreja católica. Sem saber que apóstolo é um mensageiro, aquele que teve a autoridade de passar a mensagem do evangelho. Como Judas era um apóstolo. Mas quando ele deixou de falar a verdade e se desviou do caminho, deixou de ser apóstolo. O bispo é aquele mais velho. Veja a carta de Tito, que Paulo escreveu a Tito, 1 Timóteo capítulo 3. O bispo é aquele líder mais velho que supervisiona e é exemplo para os fiéis, para os novos, os neófitos. É por isso que o bispo não pode ser neófito, como hoje. O cara é pastor, abre um ministériozinho e aí passou um ano e não, já é bispo agora. Com aquela mania de grandeza, com a interpretação da igreja romana, mas bispo em si é o supervisionador, uma pessoa mais antiga, de caráter exemplar e de exemplo. É esse o significado da palavra bispo. O que acontece? Como a igreja católica começou a dar outros tipos de significado a esses dons e viraram título, porque a igreja naquele tempo era ligada ao Estado, o pessoal ganhava muito seus salários do próprio Estado. Então isso se transformou não só em dom, não era só dom, mas em título. Então eles recebiam unção, às vezes a pessoa não tinha o dom nenhum para aquilo que ele era ungido, mas porque ele agradou, porque ele fez a vontade e bajulou o líder acima dele, ele era ungido, jogava óleo nele e dizia: eu tinha ungido a pastor, a apóstolo, a sacerdote, a isso, aquilo, outro. E ele tinha ali agora um título. E os protestantes, a maioria deles, tem esse tipo de interpretação. Observe que, olhe que essa interpretação de título existe nos protestantes. A maioria dos pastores, se você falar assim, ó, a paz do Senhor, irmão João, ele fala, irmão não, pastor João. A paz do Senhor, irmão Fábio, irmão não, irmão é você, pastor, bispo Fábio, apóstolo Fábio. Ou seja, é um título agora para ser servido. Ele chega parecendo até que a mãe dele registrou ele como pastor fulano de tal, novinho, quando ele nasceu. Porque se apresenta assim, ó, eu me chamo pastor fulano de tal, eu me chamo apóstolo fulano de tal, eu me chamo bispo fulano de tal. E aí ele se acha que tem o direito de mandar muitos deles. Só que era totalmente o contrário a interpretação das escrituras. Jesus, em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20 ali, o pessoal ainda, os discípulos brigando, não tinha entendimento, ele disse, olha, os governantes
e as autoridades é que exercem domínio sobre vocês e são os que são servidos. Mas entre nós não é assim, ou seja, não deve ser assim. Quem quiser ser o maior deve ser o vosso servo. Quem quiser ser maior, ser grande, ser autoridade, deve ser o vosso servo, o que serve, assim como o Filho do Homem. Jesus dizendo que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Então Jesus sempre estava servindo com o seu dom, sempre servindo à mesa. E era o maior do que eles. É por isso também que Deus o exaltou sobremaneira. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo fala que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Observe que não era uma atitude hipócrita para fora, para poder fingir, uma falsa hipocrisia, não. Jesus era humilde em sentimento por dentro. Ele dizia, eu sou humilde de coração, Mateus 11, 28. Então Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento, não é a fachada, mas algo interiorizado, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, e foi reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí na tradução de João Ferreira de Almeida, na RC, Revista Corrigida, continua dizendo, por isso, Paulo diz, por isso, por causa dessa humilhação, dessa atitude humilde dele, por isso foi que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, até o nome de Jeová, que dizem que é o nome de Deus. Seria uma contradição, porque senão o de Jesus estaria acima. Está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobrem dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, está acima de todos, tem autoridade sobre todos, é o cabeça da igreja, para a glória de Deus Pai. Então o grande é quem se humilha, e a atitude humilde de Jesus foi tão tremenda, porque se a gente tivesse o poder de se transformar em uma formiga, quando alguma formiga tirasse alguma onda aí, muitos de nós iam dizer, olha, eu sou gente, eu sou homem, você está tirando onda aí, mas quando eu voltar ao meu estado original, eu vou pisar em você. Já Jesus, a humildade dele em relação à nossa com a formiga foi infinitamente maior, porque ele não era homem, um ser um pouquinho mais forte, ele é Deus. E ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus e se esvaziou, assumiu forma de servo, foi humilhado, e não só foi humilhado, mas ele a si mesmo se humilhou. Veja Isaías, homem rejeitado dentre os homens, ele a si mesmo se humilhou. Muita gente é humilhada e diz, Deus, eu estou sendo humilhada, me exalta. Mas às vezes ela é humilhada porque ela agiu de maneira soberba. E quem a si mesmo se exalta é humilhado. Mas quem a si mesmo se humilha é exaltado. Muita gente usa essa frase até errada, dizendo, os humilhados são os exaltados. Não, não é isso que o texto diz. Porque tem gente que está sendo humilhado porque é exaltada e está recebendo como troca da sua exaltação a humilhação. Mas a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Que foi o que Jesus fez. Não só foi humilhado, mas a si mesmo se humilhou e se esvaziou e assumiu a forma de servo e foi o mais humilde dentre os homens. Foi por isso que Deus o exaltou. Então qualquer líder, ele só deve ser grande quando ele serve. E todo dom não é para você ser servido. Um dom que Deus te dá, os dons espirituais de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso aí não é para ser servido, é para servir as pessoas. E uma frase que eu criei que é assim, não espere os outros te reconhecer para você fazer. Faça e eles te reconhecerão. Então, esses dons têm que ser reconhecidos na congregação. Quando você vê alguém com esse dom bem lapidado, a pessoa com sabedoria e desenvolvendo, servindo naturalmente ao próximo com esse dom, quem está na linha de frente, os que estão na linha de frente tem que chamar ele na frente.
da congregação e dizer: gente, reconhecemos o dom de Deus na vida desse homem. Vemos que ele age como um pastor. Vemos que ele age como um apóstolo, como isso, como aquilo. Nós reconhecemos. Não é colocar óleo, o judaísmo, não. Deve ser reconhecido. E o dia que ele deixar de fazer isso, ele já não é mais. É simples assim. Muita gente se desvia do caminho do Senhor. Então o dia que ele age, ele é. O dia que Judas agia e estava com os discípulos ali e falava a verdade, como Balaão em Números, leia o capítulo 23 de Balaão, quando ele falava a verdade, amém, ele estava sendo profeta do Senhor. Quando ele estava fazendo alguma coisa errada e se desviou, acabou. Se perdeu e deixou de ser o ungido do Senhor. É simples assim. Então, essa unção que fazem hoje aí, hoje vai ter minha unção de obreiro. Obreiro, todo servo de Deus tem que trabalhar na obra, tem que estar servindo. Hoje minha unção de diácono. Aquele diácono ali em Atos, capítulo 7, versículo 3 e 4, que os apóstolos mandaram o povo arrumar 7 pessoas cheias de boa reputação, de sabedoria e cheia do Espírito de Deus. O interessante é que não basta ter só reputação e ser cheia do Espírito, mas precisa de sabedoria, como Estevão, pode ler Atos, capítulo 8, um homem muito sábio. Então, os discípulos mandou chamar 7 pessoas para que eles viessem encarregá-los no ato serviçal, para que eles viessem servir, que a palavra grega é diáconos, que significa ajudante. É quem serve, está servindo a mesa para que os apóstolos tivessem tempo de se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Então, não teve ali nenhum óleo. Muita gente pega Tiago 5, versículo 14 e 15, chama os presbíteros, unja com óleo o doente e emenda com Atos 7, versículo 3 e 4 em diante, que os apóstolos oraram, reconhecendo ali e diante do povo, mostrando que reconhecia eles como preparados para estar ali, encarregados de servir a mesa como gente de boa reputação e que dá exemplo. Então o pessoal usa essas partes para dizer que você pode ungir com óleo. É uma grande deturpação e malícia usar isso aí. Então, se você é diácono de alguma instituição, traduzindo para o português essa palavra, significa ajudante. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo que você não passa de um ajudante. E qualquer ajuda que você faz para o povo, qualquer serviço que você fizer errado, você é um ajudante ruim. E se você faz um serviço correto, você é um ajudante bom. E em Portugal, os garçons lá são chamados de ajudantes, ou seja, são chamados de diáconos, porque significa ajudante, gente que está ali servindo. Só que como não foi traduzido para a gente essas palavras, botaram diácono, bispo, apóstolo, então soa como algo espiritual, diferente. E aí o pessoal fala: eu sou diácono, respeite que eu sou diácono. Eu soube até de um irmão aí que disse que era obreiro e trabalhava, chegava cedo, limpava as cadeiras, fazia tudo. E aí os pastores disseram: vamos ungir ele, né, fazendo essa prática judaica, vamos ungir ele a diácono. É um irmão esforçado, trabalhador. Ficaram com pena. E aí jogaram 1 litro de óleo nele, diácono, aquela coisa, e disse que no próximo culto a irmã chegou e disse: irmão fulano de tal, você está aí sentado no púlpito, falta meia hora para começar a reunião, o culto, e até agora as cadeiras estão todas sujas, você não fez nada. Ele disse: eu sou agora diácono. Isso aí é para os obreiros. Por que ele falou isso? Porque a interpretação dele, dessas palavras, é o título: eu sou agora grande, e eu agora não estou mais podendo estar servindo, trabalhando, porque isso aí é para quem está lá embaixo. Eu sou agora para ser servido. Ou seja, toda essa visão do protestantismo que tiraram do catolicismo é algo equivocado e é algo para dominar as pessoas e não para servir as pessoas, mas sim para ser servido. Eu chamo muitas pessoas de pastor.
Por causa do nosso contexto cultural, muitos amigos, oi pastor, tudo bem? E eu sei que se eu não chamar pelo nome, muitos deles vão achar que eu não considero eles como pastor. Então, para evitar, eu falo, ô pastor, Pai do Senhor, pastor. Mas, cara, desse contexto, essa cultura. Mas, segundo as Escrituras, você não tem que chamar ninguém. Todo mundo é irmão ou irmão falando de tal. E cada um com os seus dons servindo, não é diácono. Essas separações que fazem aí, tudo para dominar, para se achar o melhor. Você vê na Bíblia o pessoal dizendo Jesus, filho de Davi, ele diz, epa, mestre, apóstolo. Não. Tem compaixão de mim, Jesus falava normal. Em 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16 ali, Pedro fala, o nosso irmão Paulo, homem muito amado, muito amado. Ele não fala o apóstolo Paulo. Então, a liderança de Cristo é a liderança servidora. Não é a liderança do modo grego, aquele líder que é servido. Segundo o que Jesus falou em Mateus 20, que as autoridades é que dominam vocês e são servidas. Só que entre nós não é assim. A liderança de Cristo é a liderança servidora. Aquele que tem os seus dons e serve ao outro, ele é líder. Se você entende muito de computador e eu não sei nada, e ali você começa a me ensinar, o que você falar que eu estou errado, eu vou me submeter à sua liderança, porque você tem conhecimento sobre o assunto e está passando para mim de maneira mastigada. Então, o líder e o grande é aquele que está servindo, e devemos servir da melhor maneira possível com os nossos dons. Para isso, também estamos aqui na terra, para poder servir a humanidade para a honra e glória de Deus. Então, muitos pastores aí, que recebem aquele óleo, meio litro de óleo, e acham que estão sendo ungidos. Não, se ele não tiver o dom do Espírito Santo já na vida dele, eles não são pastores, mas jogaram só óleo nele e disseram, você agora é pastel. E ele entendeu pastor, mas ele é um pastel frito. Ele não é um pastor. Então conheço muita gente que foram ungidos, tem até carteirinha de pastor, mas não consegue pastorear a sua própria vida, não consegue ser um sacerdote de si mesmo, não consegue cuidar da sua própria família e da sua própria casa e quer cuidar da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. Então é um tremendo equívoco. Muitos aí que não são nada, só tem o título e é a profissão dele que ele ganha dinheiro todo mês. Então a liderança servidora, o dom tem que ser reconhecido e não é para ser servido, mas para servir. Essa é a liderança correta. Nenhum pastor, bispo tem um poder de jogar óleo na pessoa e dizer, eu unjo ao pastor agora, você agora é pastor. Tem o poder de dar esse dom a alguém de pastor, de bispo. Não, a pessoa não tem poder nenhum. Ninguém tem o poder de botar a mão em mim, jogar óleo e dizer, você agora, Gerson, é um pastor, eu libero essa unção, você está debaixo da minha cobertura espiritual. Não, você não é melhor do que ninguém. Nós somos irmãos em Cristo e todos nós somos abençoados já com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. E a unção que de Deus nós recebemos permanece em nós. Não precisamos das outras pessoas. Nesse sentido de ser ungido. Já somos ungidos pelo Espírito Santo. Muitas pessoas novas aí, que se dizem serem líderes, que são ungidos por alguém, a pastor, e logo ele sai daquele local, monta o ministério dele, denominacional, e depois de 1 ano, 2 anos, ele já é bispo. Por que eles fazem isso? Porque como ele quer ungir outras pessoas a pastores, e para eles, segundo a interpretação católica, o bispo é o que está acima, então ele quer ser logo bispo, aí ele paga alguém ou fala com alguém, amigo, para que venha jogar esse óleo nele. Essa visão da maioria é uma visão de poder, de orgulho, de soberba. E assim como os fariseus em Lucas capítulo 20, versículo a partir do 46 ali, 47, Jesus disse, acautelai-vos, tomem cuidado com os fariseus, os escribas, os mestres da lei, porque eles gostam de andar com vestes talares e gostam das saudações com honra nas praças.
Veja a tradução linguagem de hoje, usa essa linguagem, essa saudação com honra. O pastor, o bispo, o mestre, eles gostam de ser chamados de mestres. E gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. E eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Ou seja, muitas pessoas, muitos líderes oram muito, longas orações, mas não deixa de ser hipócrita. Então, muitos líderes são soberbos e têm essa visão para poder dominar, se achar o melhor e ser servido. E muitos outros que fazem isso, que ungem, que praticam isso, são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento e são levados pela tradição dos homens. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos, para que as pessoas boas, que querem ouvir a verdade, vejam a verdade e cresçam nesse entendimento correto. Então, pessoal, muitas pessoas novas aí, que se dizem serem líderes, que são ungidos por alguém, a pastor, e logo ele sai daquele local, monta o ministério dele, denominacional, e depois de 1 ano, 2 anos, ele já é bispo. Por que eles fazem isso? Porque como ele quer ungir outras pessoas a pastores, e para eles, segundo a interpretação católica, o bispo é o que está acima, então ele quer ser logo bispo, aí ele paga alguém ou fala com alguém, amigo, para que venha jogar esse óleo nele. Essa visão da maioria é uma visão de poder, de orgulho, de soberba. E assim como os fariseus em Lucas capítulo 20, versículo a partir do 46 ali, 47, Jesus disse: acautelai-vos, tomem cuidado com os fariseus, os escribas, os mestres da lei, porque eles gostam de andar com vestes talares e gostam das saudações com honra nas praças. Veja a tradução linguagem de hoje, usa essa linguagem, essa saudação com honra. O pastor, o bispo, o mestre, eles gostam de ser chamados de mestres. E gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. E eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Ou seja, muitas pessoas, muitos líderes oram muito, longas orações, mas não deixa de ser hipócrita. Então, muitos líderes são soberbos e têm essa visão para poder dominar, se achar o melhor e ser servido. E muitos outros que fazem isso, que ungem, que praticam isso, são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento e são levados pela tradição dos homens. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos, para que as pessoas boas, que querem ouvir a verdade, vejam a verdade e cresçam nesse entendimento correto. No próximo vídeo eu vou falar sobre o óleo da unção em relação à doença física, à enfermidade. Vou abordar o versículo de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14 ali, 15. Eu peço que você assista. E será que nós temos mesmo que orar para a pessoa que está enferma com óleo, ungindo com óleo? Assista o próximo vídeo.